Olá, aluno do primeiro ano. Nós vamos, nesta semana, corrigir a semana 3 do PET Complementar Volume 2. Lembrando, esse é um PET que eu montei com a ajuda de alguns professores da rede estadual de Minas, então não é um PET usado por todas as escolas, apenas algumas escolas. Mas eu espero que ele te ajude. Se não for a mesma coisa, deve ser bem parecido. Então vamos lá? A primeira atividade, esse PET vai falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variável. E a primeira atividade, ele fala, um objeto se desloca de acordo com a equação S de posição é igual a 40 mais 10t mais t ao quadrado, com dados no sistema internacional. Em relação à equação do movimento, marque a opção correta. Bom, primeira coisa, essa equação é uma equação do segundo grau. Então, se é uma equação do segundo grau, vai ser eu vou procurar no movimento retilíneo uniformemente variável. Qual que é a função horária da posição? Porque é uma função horária, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, posição em função do tempo. Então, a função horária do MRUV, do movimento retilíneo uniformemente variado, é S de posição é igual a S0, posição inicial, mais velocidade inicial, V0t, mais metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, aqui, ó, de cara eu sei que não é movimento retilíneo uniforme, é um movimento retilíneo uniformemente variado. E eu tenho aqui, ó, posição inicial 40, velocidade inicial 10, e a aceleração, eu vou pensar, se não tem nada multiplicando t ao quadrado é 1, então metade da aceleração é 1. Então vamos lá, ó. Eu sei que movimento, a letra C e D não é, porque ele fala que o movimento é retilíneo uniforme. Não, o movimento é retilíneo uniformemente variado, então só pode ser a letra A ou B. Na letra A, ele fala que a aceleração é igual a 2. E na letra B, ele fala que a velocidade inicial é igual a 40. Não, a gente já viu que o que é 40 é a posição inicial, a velocidade inicial, a gente circulou ali, é 10, né? O movimento, então, aqui, ó, metade da aceleração é 1, se metade da aceleração é 1, quer dizer que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Isso faz com que a letra A esteja correta. No 2, fala, um corpo que se movimenta retilineamente tem sua velocidade variando em função do tempo, conforme mostra o gráfico. Descreva qual tipo de movimento o corpo descreve e os sinais da velocidade e aceleração, caso não sejam nulas nos seguintes intervalos. Então, ele dá aqui o A, B, C e D, o intervalo A. Então, ele movimenta retilineamente. Se ele movimenta retilineamente, é um movimento retilíneo. Aí a gente tem que ver se é uniforme ou uniformemente variado. Então, aqui, ó, ele quer o tipo do movimento, sinal da velocidade e da aceleração. Vamos então aqui, o primeiro trecho, o trecho A. A velocidade não varia, tá vendo? É uma reta paralela ao eixo do tempo. Ela está acima do eixo do tempo, então ela é positiva. E ela não varia. Se ela não varia, quer dizer que não tem aceleração. Se não tem aceleração, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, com velocidade maior que zero e sem aceleração. A aceleração igual a zero, porque movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. Vamos no trecho B agora. Grifei ele de azul aí. Então, aqui, ó, aqui a velocidade está variando. Então, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade ela está toda acima do eixo, então ela é maior que zero. E a aceleração está aumentando o módulo da velocidade. Então, ele é um movimento uniformemente variado acelerado, porque a velocidade está aumentando com o tempo. Então, isso quer dizer que a aceleração é maior que zero. Ela tem o mesmo sinal da velocidade. Então, vamos escrever isso aí, ó. MRUV
velocidade maior que zero e aceleração maior que zero. No trecho C, eu fiz da mesma cor, porque é a mesma coisa, tá vendo? É paralela ao eixo. Não varia a velocidade. Todo o gráfico, ele está acima do eixo horizontal. Então, toda a velocidade é positiva. E o movimento nesse trecho, então, se a velocidade não muda, não tem aceleração, é movimento retilíneo, uniforme. Velocidade maior que zero e aceleração igual a zero. E no último trecho D, eu colori de verde aí, a gente tem a velocidade está variando e a velocidade está diminuindo. Então, além de ser um movimento retilíneo uniformemente variado, apesar da velocidade estar diminuindo e chegar ali no T4, chegar no zero, a velocidade aí é maior que zero, né? Durante todo o percurso, a velocidade é maior que zero, porque está acima do eixo, não tem nenhum pedacinho para baixo do eixo X, onde a velocidade seria negativa. E a aceleração, nesse caso, ela está diminuindo a velocidade, então a aceleração é negativa e não positiva. Então, movimento retilíneo uniformemente variado, velocidade positiva e aceleração negativa. Na 3, ele fala aí, um corpo de massa M movimenta-se sobre uma estrada retilínea partindo da posição inicial menos 10 metros. Gente, eu não dei importância para massa M porque a gente está vendo o movimento e a gente sabe que massa não influencia no movimento. Então, a posição inicial, o S0 dele, é igual a menos 10 metros. O gráfico representa a velocidade deste corpo em função do tempo. Então, a gente tem aí V em função de T no gráfico. Qual a equação da velocidade? V igual, 3 pontinhos, né? Que descreve esse movimento. Então, eu tenho no gráfico a velocidade inicial, que é quando começa aí, esse 5. O gráfico também, ele me fornece essa inclinação aqui, ó, a tangente de alfa corresponde à aceleração. Então, a tangente de alfa é a aceleração. E ele quer a equação da velocidade. A equação da velocidade é V igual a V0 mais AT. Então, eu não vou precisar do S0. Eu vou precisar do V0, que eu tenho no gráfico. E vou precisar calcular o A, que é possível calcular a aceleração pelo gráfico. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Ou tangente, cateto oposto, né? Aqui, ó, cateto oposto ao ângulo, dividido por cateto adjacente. O cateto oposto vai ser 10 final menos inicial, então 10 menos 5, que vai dar, eu acho que o ΔV é 5 metros por segundo. E o cateto adjacente, ou ΔT, vai ser aqui, ó, 2 menos 0, que são 2 segundos. Eu substituindo lá, eu acho que a aceleração vai ser 5 dividido por 2, que dá 2,5 metros por segundo. Então, eu posso escrever a equação da velocidade aí, ó, V é igual a velocidade inicial 5 mais aceleração 2,5 T. Se eu quisesse escrever a aceleração, a função horária da posição, eu também poderia. Que seria S igual a esse zero que eu tenho, que ele deu, mais V0T, que também está no gráfico, dá para tirar do gráfico, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, e eu achei a aceleração. Então, também seria possível escrever a equação da função horária da posição com os dados que ele deu. Na 4, ele fala, determine a velocidade final de um móvel que inicia um processo de frenagem. Gente, se ele está frenando, se ele está freando, ele está diminuindo a velocidade, ele tem uma aceleração negativa, que dura, então ele quer a velocidade final de uma frenagem de aceleração negativa que dura 8 segundos, com desaceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é menos 2,5 metros por segundo ao quadrado, porque ele está diminuindo e não aumentando o módulo da velocidade.
Sabendo que a velocidade inicial do móvel é 20 metros por segundo, então V0 é 20 metros por segundo. Ele quer saber o V. Gente, eu tenho o tempo. Se eu tenho tempo, eu posso usar a função horária da velocidade. Igual nós vimos na questão anterior, V igual a V0 mais AT. Ou eu posso usar pela aceleração também, né? Igual eu fiz aí para vocês. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, vai ser menos 2,5 é igual a V menos 20 sobre 8. O 8 passa multiplicando 2,5 e isso vai dar 20, vai ficar menos 20. O menos 20 que está do outro lado passa para cá mais 20. E eu acho, então, que a velocidade é igual a zero. Então, tanto fazia. Podia jogar na fórmula da velocidade ou achar pela aceleração. Então, letra A, 0 metros por segundo. Esse 5 a gente já fez no PET normal também, né? Em um gráfico de velocidade em função do tempo, para o caso em que o móvel desloca-se com aceleração constante, a área abaixo da reta representa. Então, aqui já está até marcado o que representa aqui a área abaixo da reta, né? Se você pensar, a média aqui do ΔV sobre ΔT, né? Então, se eu multiplico, eu vou ter ΔS, né? ΔS é o deslocamento do móvel, já está até grifadinho aqui. Qualquer gráfico de velocidade em função do tempo, você vai obter ΔS. Então, tá vendo? Ó, velocidade, ΔS sobre ΔT, a velocidade média, né? Então, se eu passar o ΔT multiplicando, se eu pegar aqui a área, eu vou fazer a média das velocidades. A média das velocidades vezes o ΔT dá ΔS, letra A. Então, sempre o gráfico velocidade em função do tempo vai nos dar o deslocamento do móvel. E na 6 também, eu acho que a gente já fez essa questão em outra oportunidade. Falei em um gráfico de velocidade em função do tempo para um movimento uniformemente variado, a inclinação da reta indica. Então, todo gráfico, velocidade em função do tempo, a inclinação da reta aqui, ó, a inclinação é a tangente do ângulo. Vai ser ΔV sobre ΔT. Isso é aceleração. Então, todo gráfico vai nos dar a aceleração do móvel. E na 7, qual dos gráficos abaixo representa a variação de velocidade V em função do tempo T de uma pedra lançada verticalmente para cima? A resistência do ar é desprezível. Vamos imaginar que, então, você pega uma pedra e você vai lançar ela para cima com uma velocidade inicial. O que vai acontecer? Ela vai subir até um ponto até um certo ponto, porque eu tenho a aceleração da gravidade conspirando. A aceleração da gravidade, ela é contrária, ela é sempre voltada para baixo. Aí, se ela tem sentido contrário ao da velocidade, ela vai diminuir a velocidade. Então, a pedra vai subir até um certo ponto e nesse ponto mais alto, ela vai dar uma paradinha e depois ela vai descer de novo, né? Então, o que acontece? Agora ela está descendo, se ela estava subindo, se a velocidade era positiva, na descida a velocidade é negativa. Então, ela vai passar pelo zero quando estiver aqui e depois vai descer. Então, é o gráfico aqui, ó, a letra C. Então, é isso, gente. Com isso, a gente conclui a semana 3 do PET complementar, volume 2. Até mais!